Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, estou passando por um momento de grande dificuldade emocional. Minha história aconteceu há pouco mais de 3 meses. Eu tinha um bar que funcionava em um clube de forró da minha cidade. Funcionávamos todos os dias à noite, em paralelo às festas do clube. Eu tinha uma sócia, que a mesma é casada, e através do marido dela conheci um rapaz que era amigo de infância do mesmo. No início, ele sempre ia ao bar e ficava me perturbando, mas eu não dava bola. Fazia 3 anos que tinha saído de um relacionamento que me machucou muito e acabei me fechando para os homens. Uma vez precisei de uma carona para minha casa e ele se ofereceu. Acabei aceitando. No trajeto nos conhecemos melhor e ele desviou o caminho e foi para sua casa. Fiquei fula da vida com ele por conta disso, mas acabou que foi me deixar em casa. Na despedida nos beijamos e ele foi embora. A partir disso, ele não me deixou mais em paz. Todos os dias estava em minha porta, querendo me ver, ou acabava me raptando para a casa dele e acabei gostando e me apaixonei. Ele era sempre carinhoso, com 2 semanas já queria que morássemos juntos, mas não aceitei. Me pediu logo em noivado, como já estava iludida, aceitei. Pouco tempo depois, a ex-esposa dele entra em contato comigo, me falando de várias barbaridades dele, sobre como ele era cafajeste e que não existia somente eu na vida dele, e que os dois ainda se encontravam. Isso foi um choque para mim, mas ele negou tudo e ficou que nem louco querendo falar com ela, mas não conseguiu. Acabei perdoando no final. Ele tem um grande problema com a bebida. É do tipo de homem que ama farras e sair com os amigos, e eu sou mais caseira. Nunca gostei que meus relacionamentos bebessem, mas acabei aceitando seu vício. É a tal história. A gente começa a relevar coisas. A gente começa a relevar. No começo, a pessoa já demonstra e demonstrou um determinado comportamento que vai de encontro àquilo que eu quero. Eu não gosto de pessoas que bebem, eu não gosto de me relacionar com pessoas que bebem, mas eu começo a relevar. Com 1 mês de namoro, foi que as coisas desandaram de vez. Outra mulher entrou em contato comigo, afirmando que era amante dele, me mostrando as conversas e declarações de amor que ele fazia para ela. Mas ela é casada e o relacionamento deles estava fracassado. Ele não me negou que gostava dela quando o coloquei contra a parede, mas que afirmava que gostava de mim também e estava dividido. Isso foi o meu fim de amor próprio. Ele me pediu perdão e que queria ficar comigo. Nesse tempo acabei aceitando, pois já estava cega de amor. Tá vendo? Cega de amor. Amor. Será que amor faz isso? Amor faz com que eu me deixe? O amor mesmo, o amor genuíno, ele realmente me prejudica? Faz com que eu abandone os meus princípios? Ou isso é a paixão? Mas ele começou a mudar, não era mais tão carinhoso, claro, agora ele já sabe que você está louca por ele. Diminuiu os contatos comigo e já não queria mais passar tanto tempo comigo como antes. Foi quando passei a ficar insegura e pressionar mais a ele para ficarmos juntos. Ele terminava comigo e ia correndo atrás dela. E ela o desprezava. Depois se arrependia e pedia para voltar para mim. E eu, boba e iludida, aceitava num piscar de olhos. Há pouco tempo eu tinha feito um teste com ele. Dei um gelo por 3 dias e nesse tempo ele não me procurou. Fiquei louca, ele veio em um dia aqui em casa, mas fui muito fria com ele. Depois disso percebi que eu estava sufocando muito, exigindo atenção dele e ele estava sendo pressionado por mim no fim das contas. Conversei com ele, abrindo o jogo sobre isso e que eu estava disposta a mudar, por ele e por nós. Ele aceitou, mas parou de responder e de atender minhas ligações. A minha revolta maior é que em nenhum momento ele foi homem de chegar para mim e abrir o jogo.
do que ele queria ou do que estava acontecendo. Eu fiquei revoltada com tudo isso e pedi para a ex-amante dele ligar para ele e chamar para onde nós estávamos. Ele foi sem saber que eu estava lá. Nossa, que barraco! Você liga para a ex-amante dele porque ele corria atrás dela agora. Esse é o tipo de homem, meu bem, que ele só vai atrás de quem é difícil. Porque enquanto você negava ele lá no começo, quando o seu amigo, né, o marido da sua amiga apresentou ele e ele ficava louco atrás de você, por quê? Porque você estava pisando nele, porque você estava dizendo não. Esse é o tipo de pessoa que vive assim. Enquanto você está dizendo não, ele está correndo, fazendo de tudo. E ele acha que ele é louco por você. A hora que ele tem você, entendeu? Aí perde a graça. Aí ele corre atrás de quem não quer ele. Então você está vendo? O problema não está em você, o problema está nele. Gente, a gente precisa identificar isso pelo amor de Deus. Se você identifica que você está com uma pessoa assim, nunca vai ser saudável você estar com ela. Ela vai estar sempre buscando alguém indisponível. E depois ela volta para você. Mas depois ela vai já estar correndo atrás de outra pessoa. Depois ela volta para você. Ele foi sem saber que eu estava lá. Ele se revoltou e foi embora sem ao menos conversar. Percebi que naquele momento era o fim para nós. Depois, mais calma, fui ao encontro dele. Ele me disse que estava passando por um problema e que por isso estava agindo assim. Fui embora e conversamos no outro dia. Ele em nenhum momento me disse que não queria mais ou que estávamos bem. Só dizia que gostava de mim, mas que estava sufocado. Pedi para ele decidir o que quer para a vida dele, e eu ia decidir o que queria para mim, nos dando um tempo. Nós ficamos, ele dormiu e eu fui embora. Chorei muito e acabei tomando um porre. Bêbada, enviei uma mensagem para ele afirmando que estava bebendo por conta da nossa situação. Ele me respondeu que ficasse calmo e perguntou se poderia ligar depois para mim. Eu respondi que sim, só que no outro dia, ainda magoada, saí com outra pessoa. Ele me viu com o cara de mãos dadas. Disse para a ex-amante que não sentiu nada quando viu a cena, e para mim me acusou de traição. Disse que não queria mais saber de mim e que nesses dias tinha só me traído com a cachaça. Eu não cheguei a trair ele, não tive coragem. Eu disse para ele toda a verdade, mas ele ficou intransigente. Fiquei mandando mensagens para conversarmos, nos ver e colocar tudo a limpo, mas ele fica fugindo. Não me atende mais e nem responde minhas mensagens. Para a outra, ele disse apenas que não estava chateado comigo ou coisa do tipo, que não queria relacionamento sério nem comigo e nem com ninguém, só queria minha amizade. Mas eu queria ouvir isso da boca dele, mas ele não fala nada. Estou sofrendo muito e quero poder seguir em frente. Meu coração está em migalhas e às vezes tento nutrir uma esperança que a razão não quer aceitar. Lógico, bem, a razão não quer aceitar porque, né, pelo amor de Deus, a razão, ela tá com um porrete dando no meio do coração. Pelo amor de Deus, acorda, inferno, de um coração da desgrama. Lógico que a razão não quer aceitar. Por que a razão não quer aceitar? A razão não quer aceitar porque a razão está mostrando para você, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Olha a humilhação que você está fazendo. O cara tá lá com a outra, correndo atrás da outra, querendo estar com a outra pisa nele e ele quer, e ele fica falando que viu você com o outro, que não sentiu nada. Óbvio que a razão não quer aceitar isso, né? Desde o início sabia que nós não daríamos certo e que ele nunca seria um homem de verdade para mim. Mas mesmo assim eu insistia. E uma coisa, a ex-amante dele de certa forma nos tornamos amigas e compartilhamos muitas coisas juntas. E a forma que ele tratava ela era diferente comigo. Não sei o que faço agora da minha vida. Entrei em um mundo de tristeza sem fim. Queria muito um conselho seu. Hoje ele só me dá o silêncio como resposta para nós. Meu anjo, entrei num mundo de tristeza sem fim. Normal sentir tristeza, por quê? Porque você se apegou. Só que quando você começar a olhar racionalmente quem é ele, você vai ver que não tem motivo de tristeza. Tem motivo para eu celebrar, porque eu me livrei desse tipo de homem. Eu me livrei. Isso aqui é encosto, bem. Um homem desse é um encosto. Um homem desse é uma assombração.
Pelo amor de Deus, esse é o tipo de pessoa que a gente tem que correr léguas desse tipo de pessoa. É o tipo de pessoa que nunca vai se satisfazer com um relacionamento. Não vai. Vai estar sempre buscando novas emoções. Então, o dia que você entender tudo isso aqui racionalmente, emocionalmente ainda vai ficar resquícios, uma lembrancinha aqui, outra ali, mas quando vier a lembrancinha, você se foca em toda essa descoberta aqui, de como é a característica dele e como tudo isso aqui que ele possui de característica foge de tudo que eu gostaria para mim. Então, nessa hora, quando vier uma lembrancinha, uma coisinha assim, e eu focar nesse tipo de recordação, na razão, na constatação que eu cheguei racionalmente, eu vou eliminando essa tristezinha, essa vontade de querer ligar, essa vontade de achar que, ai meu Deus, que bacana que a gente vivia, bacana uma ova, olha o que eu passei. Então é a hora que a razão começa a dominar o coração, bem. Ela começa a colocar o coração na rédea curta. O coração quer dar uma escapadinha. Ai, lembra aquele dia? A razão, eira. Já andou a cavalo, bem? Aqui no interior assim, eira. Tchê, tchê, tchê. Oa! Tchê, 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 não... Tchê, 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 saiu, não existe isso aqui não, bem. Oa! Tem que colocar a rédea no coração. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.